Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch é o seu canal de escuta, reflexão e diálogo sobre dança nas plataformas de podcast. Tombar conceitos, repensar definições, deslocar os pensamentos de corpo e insistir no trânsito, gesto, palavra, fala, movimento. Produzimos episódios e séries especiais, reunindo convidados de universos e experiências múltiplas em dança. Uma dança mais perto. Meu nome é Juliana e atuo como artista, professora e pesquisadora na dança. Entre a bailarina e a artesã, o Ladeira é o mergulho que me faltava na dança. Criar este ambiente de diálogo e documentação é como dançar com as palavras. Eu sou a Paula, bailarina, professora e garota enxaqueca na dança. Estou aqui para aprofundar o olhar sobre o que fazemos através dos nossos corpos e posicionamentos, na cena, na sala de aula e também no contexto social mais amplo. Escutar é conhecer. Marretada no Meio-Fio é uma série voltada à reflexão sobre as multiplicidades de experiências e subjetividades relacionadas à questão dos corpos DEF na dança. Em cada episódio, um convidado com um lugar de fala contundente partilha sua visão sobre dança estética, pedagogia e processo criativo. Episódio 101, com Marcos Abranches. Corpo da cena no tempo da vida. Então, nós começamos esse projeto, Marretadas do Meio-Fio, com o Marcos Abranches. O Marcos, a gente vem de um histórico anterior, ele já gravou um episódio sobre a trajetória dele com a gente em 2021. E foi um dos artistas que procurou o podcast querendo conversar, então a gente sempre recebe com muita alegria quando tem algum ouvinte, algum artista que se interessa em dialogar com a gente. A partir do episódio dele, do episódio do Moisés, de episódios com artistas que se dedicam também a pensar as questões da deficiência, da diversidade de corpos, a gente concebeu, né, esse projeto, essa série, também tem a ver com a tua pesquisa. A relação com o Marcos é bem importante para a gente chegar nessa série hoje. Foi uma surpresa para a gente, né? A gente estava ainda nesse início do Ladeira e com esse interesse em dialogar, em falar e expandir, né, estender o diálogo para pensamentos de corpos diferentes, modos de atuação diferentes, produção, criação, tudo que expandisse a nossa conversa, e foi muito a calhar, e foi um episódio que acho que transformou nós duas, assim, né, como prática também, que a gente estava vindo a fazer, e até de expectativas, né, do que o Ladeira podia vir a ser, e eu acho que a audiodescrição já veio como uma proposta anterior ainda ao do Marcos, mas com ele a potência da voz e da fala expandiu ainda mais, né? Do tempo, de se dar tempo de escuta, foi muito transformador. Além de conhecer o trabalho de um artista como ele, com a acentuada potência revigorante, assim, né? Insistente, né? Persistente. Acho que isso muito latente, assim, no episódio com ele. A autoria também, né? O discurso autoral de um diferente lugar de fala, de uma diferente visão de mundo. Essa questão não só também
na fala dele desde o primeiro episódio, é essa questão política da dança, né? Que o corpo é político, que a dança é política. Isso moveu muito a querer ouvir novamente, a querer de alguma forma trazer ele para o projeto, de alguma forma retribuir a disponibilidade que ele teve uma vez e aprofundar a nossa conversa com ele, né? Expandir ainda. Acho que sempre, cada artista, um episódio não é suficiente, porque cada vez que a gente grava, a gente está de um jeito, né? Em um momento da vida, em um contexto. E é muito lindo pensar que retornar a falar com o mesmo artista não é falar da mesma obra, do mesmo trabalho, do mesmo corpo, do mesmo pensamento, né? É poder se aprofundar. Aprofundar, total. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Bem-vindo, Marcos. Uma alegria de ter aqui na Ladeira com a gente mais uma vez. Obrigado, querida. Para a gente começar nosso episódio fazendo uma audiodescrição de cada um. Tá. Então, eu posso começar. Então, eu estou vestindo uma regata preta, eu sou branca, olhos castanhos, tenho cabelo escuro, mas ele está amarrado, estou com um fone de ouvido. Aqui ao fundo tem porta, guarda-roupa e pequenos objetos como chapéu, bolsa, colar, livro, várias coisas. E é isso. Também vou me audiodescrever, eu sou a Paula, eu sou uma mulher baixinha, branca, de cabelos pretos, tenho uma franjinha comprida que cobre as minhas sobrancelhas, estou com o cabelo preso numa trança, uso uma blusa regata preta e 2 brincos dourados grandes, brincos de folclore português. Eu estou num quarto mais ou menos vazio, é um quarto de yoga. No fundo, do lado esquerdo, tem alguns aparelhos de yoga que eu uso e estou com um fone de ouvido branco. Eu sou o Marcos, estou de pele branca. No momento, eu estou careca e estou com uma corrente dourada. Tenho algumas tatuagens no meu braço, no meu peito. No fundo, é uma parede branca com um quadro de enfeite da minha casa. É isso. E estou com uma regata azul. E como nós já gravamos, você já contou bastante a sua história, né, Marcos? A gente queria, dessa vez, entrar muito mais a fundo no teu trabalho atual, Tá? e conversar mais sobre ele. Não sei se você quer apresentar ele primeiro, né? Falar o nome, quando que vocês estrearam. 3 anos para cá, de 2021, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha pegado o edital do fomento da dança de São Paulo. E aí nós fomos contemplados. E a partir desse momento que eu fui contemplado pelo fomento, eu caí num mergulho a um grande escritor, um grande artista, uma grande pessoa russa, que quem conhece as obras dele são 38 livros, e quando o Sandro Borelli me apresentou a obra
O Idiota, que é uma da obra de Dostoiévski, eu fiquei muito encantado com o tipo de olhar que o Dostoiévski tinha em relação ao mundo, em relação à sociedade. Aí eu comecei a perceber que a minha trajetória de pesquisa de dança se casou muito bem com o olhar do Dostoiévski. E foi uma grande honra também que eu voltei a trabalhar com o meu mestre, que é o Sandro Borelli. E aí, logo em seguida que eu peguei o fomento, veio a Covid, a pandemia. Logo em seguida, 2 meses que eu estava no início de processo de criação, a pandemia pegou todo mundo de surpresa no mundo inteiro, né? Aí, como eu tinha um compromisso de finalizar o processo de criação, eu e o Sandro resolvemos continuar trabalhando. Então, foi um processo muito de desafio, que não tinha ninguém pela rua, sabe? A minha família, a minha esposa, todo mundo muito preocupado, e eu continuar trabalhando, e muita gente morrendo, nossa, criou, na verdade, o meu ponto de vista, assim, criou 2 pandemias ao mesmo tempo. Além da pandemia do coronavírus, teve uma grande pandemia política. Então, o Idiota me fez crescer no processo de criação, justamente pela situação que a gente estava vivendo ao redor do meu trabalho, sabe? Então, foi um momento muito tenso, um momento muito perturbador, assim, sabe? E aí, com toda essa situação, com todo o protocolo, tomando muito cuidado, eu e o Sandro nem chegamos muito perto um do outro. Foi uma loucura trabalhar durante a pandemia, sabe? As 2 pandemias, né? Então, foi um grande motivo, assim, uma grande situação que esse personagem do O Idiota também passou por uma situação muito parecida com a de mim, aqui, a nossa situação. Então, o Idiota cresceu muito por causa desse momento tão radical do mundo, sabe? E aí, a gente pegou Não, a gente tinha que fazer 2 projetos. Não, minto. Aí nós pegamos o segundo fomento. Esse foi o primeiro fomento que eu peguei, um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha pegado um fomento. Aí nós conseguimos concluir o trabalho,
fizemos uma temporada virtual. Foi muito interessante, porque a gente conheceu novas pessoas. Para mim, como artista, foi um grande momento de levar a dança, a arte para as pessoas que não estavam nem saindo de casa para nada. Isso foi um grande orgulho assim, para mim, levar um pouquinho de arte e dança para o público dentro de casa, sabe? E dando oficina também, tudo virtual. Nós decidimos dar uma continuidade na pesquisa do Dostoiévski. Então, com isso, nós criamos atualmente o trabalho inspirado num conto chamado O Crocodilo, que também é uma outra obra super maravilhosa de um personagem, o Ivan. O Ivan está numa exposição de animais e ele estava a esposa dele quando um crocodilo engoliu ele. E ele continuou vivo dentro desse crocodilo, só que para ele ali estava confortável. Ele gostou de morar ali, sabe? Por quê? Porque ele esqueceu do problema, ele não tinha mais responsabilidade. Então, toda essa situação foi muito interessante trazer para esse trabalho novo, o crocodilo. E, além disso, além dessa história toda do crocodilo do Dostoiévski, a direção coreográfica é do Sandro, novamente, o Sandro Borelli. E aí nós transformamos o crocodilo num outro espetáculo de dança, também é um trabalho solo. Inclusive, o Sandro está fazendo algumas cenas durante o espetáculo. Para mim, é uma felicidade ver o Sandro de volta em cena por causa da cirurgia dele no quadril. Ele ficou 10 anos sem subir no palco. E aí eu convidei ele, Sandro, faz alguma coisa aí comigo em cena. Ele ficou tão contente, tão feliz assim, que ele topou. Então, para mim, é uma felicidade muito grande assim, ver o meu mestre trabalhando junto comigo na cena, sabe? Então, o crocodilo é muito interessante, porque ele tem uma profundeza de uma realidade muito grande, assim, sabe? Eu me sinto engolido por muita situação, sabe? Então, no momento, eu estou ensaiando bastante. Já fizemos uma temporada de estreia há mais ou menos 2 semanas atrás. Foi um sucesso como estreia, assim, foi uma grande surpresa assim, para todo mundo, assim, por causa da minha pesquisa nova de criação corporal, da minha consciência corporal. O Sandro vem trabalhando muito esse ponto, como mudar a minha linguagem de dança para eu sair do confortável, sabe? Porque todos os artistas têm o seu repertório de movimento. É natural de qualquer dançarino você ter o seu repertório de movimento. Então, eu estava sentindo que todo o meu trabalho estava com
repertório muito parecido, assim, sabe? O corpo sobre tela, o grito, corporalmente falando, sabe? E aí o idiota e o crocodilo me cutucou muito o lado teatral, o lado do ator também, sabe? O idiota e o crocodilo me fez descobrir uma nova linguagem de dança também. E isso me interessa muitíssimo, o que o crocodilo, né? A minha pergunta ia mais em direção ao corpo sobre tela, talvez, e o grito, que estava a materialidade, né? Muito em cena, a relação do corpo e a materialidade. E aí eu fico curiosa se essa materialidade está também no crocodilo. Sim, na verdade, o crocodilo ele não tem quase cenário nenhum. O cenário ele vai se criando durante o espetáculo. Então, quando aquele cenário vai se criando através do Sandro e um outro rapaz chamado Rafael, que está fazendo a cena comigo também, no espetáculo, ele vai se criando uma situação muito interessante, assim, sabe? Porque quando a direção é minha, eu gosto muito de ficar criando bastante cenário, assim, sabe? O corpo sobre tela, ele é um ateliê do Francis Bacon. Então, eu vou criando o espaço como se eu estivesse entrando naquele mundo, sabe? Porque o palco, para mim, não é só um palco. Eu, com todo respeito, eu peço licença para eu poder entrar nesse mundo, sabe? Que é o mundo da arte, é o mundo da cultura. Então, eu preciso ter muito respeito com o espaço que eu estou utilizando para colocar o meu trabalho, sabe? Então, o crocodilo e o canto do maldito são os dois espetáculos que eu tenho um pouco menos de cenário, assim, sabe? E o grito também é composto com bastante cenário, assim, para que eu possa justamente me sentir numa metamorfose, uma concentração muito profunda, assim. Então, é isso. O crocodilo é muito interessante porque o cenário vai se criando durante o espetáculo. Você falou esse que já é muito do que eu queria saber, do teu processo de criação, né? Com as parcerias, então você já revelou aí que você gosta muito de ir criando, né? Os cenários, você põe a mão na massa para ir criando, né? E no caso do crocodilo, ele vai se criando em cena. Como que foi esse processo de acrescentar isso, de pensar que a construção do cenário pode ir junto com a cena, né? A imagem do crocodilo, o animal, é uma imagem muito forte, assim, né? Imagina uma pessoa sendo engolida por um crocodilo. Tá certo que é uma ficção, né? E aí a gente pegou dessa ideia
o que poderia mostrar, né, que eu estou sendo engolido por alguma situação. Aí eu e o Sandro criamos junto esse cenário para que eu pudesse ser engolido por aquela situação. Entendi, então foi mais uma ideia dramatúrgica da cena com o texto e a cena que poderia traduzir essa relação de ser engolido. Muito bom. Eu fui engolido pela morte, porque vai se criando um túmulo mesmo de cemitério, e o Sandro e o Rafa vão montando em bloco de construção, vai criando esse túmulo e no final eu sou enterrado vivo. Uau, que forte. Uhum. É um processo muito forte, assim. Você enterra com terra de verdade esse túmulo. Então para esse personagem, eu fui engolido pela morte, sabe? É porque o público, cada um que assiste tem o seu ponto de vista, né? A sua própria. Que bonito, né? Para mim faz só dividindo contigo a minha ideia distante até, né? Porque eu nunca vi os trabalhos, mas sabendo do Corpo sobre Tela, em que nas fotos em que eu acompanho, você de alguma forma é engolido pela tinta também, né? Você sai do quadro e aí agora você falando que é enterrado com a terra, como a materialidade traz muito forte, né, para você essas formas simbólicas de falar sobre um texto, de falar sobre um tema muito potente, né? Para mim, agora veio a imagem da materialidade do crocodilo. Obrigada. Curiosa em te ouvir, Marcos, sobre como você, né, disse que teve uma mudança de linguagem, agora entrando mais com o Dostoiévski, percebesse mais ator, numa relação mais da dança com o teatro, porque eu também tinha muito essa memória dos teus outros trabalhos, de uma relação muito forte de dança e artes visuais. E aí eu tenho uma curiosidade de saber em como você observa a potência da dança para ativar essas outras artes. Como que a dança você vê ativando a pintura, a dança ativando a literatura, a dança ativando o teatro pelo teu corpo, né? Qual que é a potência que você vê nesse lugar de artista da dança, nessas relações? A gente é aplaudido pelo público. A maioria fala assim, com todo respeito, né? Eu já escutei muito isso. Ai, que bonito! Ai, que legal! Ai, o Marco é superação. Não, não é. Muita gente, tá bom, é bonito, é legal, superação, mas existe toda uma luta, ensaiar todo dia, sabe? Eu tenho muito, quase todo dia, quando termina um ensaio de 50 minutos, eu estou lá suado, cansado. Aí o Sandro fala assim, 10 minutos.
toma um copo de água, daqui 10 minutos nós vamos passar tudo de novo. Eu falei, nossa, eu vou fazer tudo de novo, né? 10 minutos só de intervalinho. Mas isso aconteceu muito durante o idiota e o crocodilo. Olha como me cresceu, como me fortaleceu, sabe? Eu agradeço muito o Sandro por isso, sabe? O Sandro acredita no meu potencial. Quando aconteceu um erro, se eu falar não consigo, ele vai falar, é mentira, você consegue sim. Você já fez isso? Desculpa a impressão, mas ele fala assim, meu amigo, você está fudido, porque você consegue. Não, não nem falar que você não consegue, porque é mentira. Eu já vi ensaio seu que você conseguiu. Então, essa pressão, essa cobrança, só me faz crescer. Muitas pessoas com diferença que se entrega fácil, sabe? Eu não consigo. Não dá, sabe? É uma grande luta, assim. Não só luta, é o meu trabalho, sabe? Faz parte do meu trabalho esse tipo de cobrança para que eu seja sempre um artista grande, assim, sabe? Você toca um ponto agora, Marcos, que me traz algumas memórias de estar já participado de alguns contextos de dança, né, com diferenças, diferentes corpos, diferentes experiências de mundo. E eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas eu não tenho outra, e muitas vezes eu notar que na condução do trabalho o tom tem um certo assistencialismo. Em que sentido? Justamente de não haver uma exigência, e isso é super delicado, né? Porque qual é o tipo de exigência de performatividade que uma pessoa bípede pode exigir de outras corporeidades da qual ela não conhece? E aí você trazendo essa situação com o Sandro, eu achei muito interessante você relatar, porque o Sandro, apesar da bipedia dele, ele está olhando para o teu potencial, como você falou, ele fala, eu já vi você fazer isso, vai ter que fazer naquele, né, naquele registro que ele observou da tua capacidade de performance. E aí me interessa saber, como que você tem observado essa relação de bípedes construindo trabalhos onde tem pessoas com diferença, se isso, de maneira geral, leva para um lugar de rigor de trabalho, ou se você acha que quando são pessoas não bípedes, elas vão levar essa exigência para um outro tipo de performatividade. Você tem observado isso? Quando eu estou em cena, dentro de mim, é uma briga muito grande, por causa do meu movimento involuntário. E às vezes eu pergunto para mim mesmo, será que foi involuntário? Não. Ou foi? Quem conhece, quem no caso do Sandro, ele sabe quando foi involuntário. Aquele momento você colocou o braço aqui. Você colocou de propósito ou foi involuntário seu? Sabe? Então, esse tipo no ponto que o Sandro olha para o meu corpo,
é muito interessante, sabe? Como ele sabe que foi involuntário, que filha da mãe, sabe? Então, eu tenho um grande orgulho desse tipo de coreógrafo que trabalha nesse ponto do olhar. Porque se fosse um outro, tá bonito, tá legal, é fácil falar. Não, mas o Sandro, o Sandro é incrível, sabe? O Sandro, todo mundo tá comentando. Quem me conhece há muitos anos, tá todo mundo comentando. Nossa, mas a tua postura, a tua comunicação, como você cresceu, como você melhorou, como você está mais controlado, como você está dominando o seu movimento, sabe? Dentro do fomento, a gente colocou preparação corporal de pilates, também preparação corporal de Feldenkrais, que é uma técnica de um alemão que descobriu no Japão, uma técnica da dança japonesa, né? que é um pouco parecido com o butô, assim, para ficar mais fácil de entender. Então, esses dois tipos de aula de preparação corporal é sensacional. Eu preciso dela, sabe? Eu descobri isso. Eu preciso dessa preparação corporal antes do ensaio, antes do espetáculo. É genial. Eu preciso dessa preparação, sabe? Eu ouvi você, Marcos, falando sobre isso. Eu acho que é uma riqueza quando o artista descobre também qual tipo de técnica, qual tipo de preparo faz mais sentido, né? E aí você falar do Pilates, que muitas vezes tem abordagens terapêuticas, mas levam para uma consciência, falar de Feldenkrais, que também vai trazer essa consciência profunda, em contraponto com a tua fala também, e para quem está ouvindo a gente viu aqui o Marcos demonstrando um movimento desse braço, que é involuntário, mas que agora ele consegue construir, que ele mostra aqui para a gente esse caminho. Dá para ver o quanto você está aprofundando mesmo, né, teu autoestudo sobre essa potência do teu corpo. Então, nossa, amei te ouvir. Queria saber mais depois desses seus trabalhos fora de cena também. E é muito bonito esse lugar que o Sandro ocupa e que tem ali uma cumplicidade, né? Você falou desse não assistencialismo, né? Mas um rigor em prol da criação, em prol do processo, em prol da tua autoconstrução como artista e como conhecimento e como trabalho corporal da potência, assim, né? Muito bonito esse lugar aí, dessa cumplicidade. E tudo isso, todo esse processo, eu trago para a minha vida pessoal também. Por exemplo, eu tenho feito muito exercício. Eu mesmo criei uma técnica que eu posso conversar comigo mesmo, sabe? Como conversar com o meu movimento, como pedir calma para o meu movimento, sabe? Ultimamente, eu tenho conversado muito comigo mesmo, sabe? Por exemplo, vai. Eu vou pegar um café. O café é muito sensível
e é muito perigoso, porque está muito quente. Como colocar um café na xícara sem derrubar, sem correr risco? Então, todo o meu movimento, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma técnica muito interessante que eu descobri para a minha própria vida, do meu dia a dia. Para eu pegar um ônibus, o caminho que eu faço para pegar no corrimão, eu estou sempre conversando. Vou pegar no corrimão, sabe? Então, são exemplos de técnica que está fazendo muito bem assim para a minha vida, no meu dia a dia, né, sabe? A minha postura, o meu ombro está ficando de pé, sabe? Eu vou conversando com o meu próprio corpo, sabe? É muito interessante, sabe? 80% das pessoas que têm paralisia cerebral, pode perceber, eles têm um olhar muito perdido, assim, sabe? Às vezes ele está olhando numa coisa, mas a mente dele está totalmente viajando numa outra coisa, e aí ele perde totalmente a postura, o olhar, sabe? Eu acho que o olhar, o nosso olho tem uma potência muito grande assim também. Então, é o corpo com o cérebro que está trabalhando junto. Não dá para separar o corpo da nossa mente, sabe? Então, está sendo muito, muito incrível essa mudança do meu corpo, assim, musculação. Eu estou fazendo muita musculação, sabe? Eu vou na academia, todo mundo fala, nossa, você é um guerreiro, hein? Não, eu não sou guerreiro. Eu estou tomando conta do meu físico, que é o meu material de trabalho, sabe? Eu não sou guerreiro, eu sou trabalhador. E o que me faz trabalhar é meu corpo. Essa fala é preciosíssima para a gente, porque a gente está, né, veio no processo do Ladeira, se aprofundando em questões, né? E adentramos muito numa questão muito curiosa e cara para a gente, que é a questão profissional. E aí eu tenho, acho que a minha questão, ela divide em duas, que é, se uma delas é, qual é o teu plano de carreira, se você tem uma previsão de futuro, de aposentadoria, se você tem uma organização de direitos trabalhistas, piso salarial, tem toda essa ideia, né, dentro da dança, que você já trabalha, que você atua, e se você tem um projeto, talvez, de partilha dessa sua experiência como corpo diferente e queira, de repente, começar a partilhar, né, esse teu processo, essa tua técnica de construção de um corpo, né, na dança, e que modifica o corpo pessoalmente, na vida, né, do dia a dia, assim. Então, ficou meio dividida a pergunta aí, mas não quis perder. Bom, para o futuro, hoje, eu acredito muito que daqui 2 segundos já é o futuro, sabe? O futuro é hoje. O futuro não é amanhã. Eu
não sei o que pode acontecer amanhã. Então, para mim, o futuro é daqui 2 segundos. Daqui 1 segundo já é o futuro. Então, eu aproveito mesmo o meu dia a dia, com o meu trabalho, com meus filhos. Eu estou curtindo muito meu filho, principalmente nessa fase de criança, sabe? Eu preciso desse momento. Eu preciso viver para ser feliz, sabe? E a minha luta, desde criança, o meu sonho era sempre casar, ter a minha família, meu cachorro, sabe? Eu sempre batalhei para isso, porque na minha adolescência, bom, é uma outra história, é muito longa assim, essa história, mas eu sofri muito com relações amorosas, eu sofri demais, assim. E quando eu conheci a minha esposa, meu plano no futuro mudou radicalmente. Então, hoje eu já tenho 45 anos, 20, 24 anos de dança, é, é uma longa estrada, mas um grande desejo no futuro amanhã ou depois, só Deus sabe? Só Deus sabe do meu futuro. E Ele está vendo a minha luta, a minha vontade para ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, um grande amante da arte. Eu gosto de tudo que eu faço com vontade, com garra. Então, o meu plano de futuro também é trabalhar numa secretaria das pessoas com diferença, que eu acho. Bom, se eu colocar meu ponto de vista na secretaria das pessoas com diferença, eu vou ficar bem puto, vou ficar bem bravo mesmo, porque aquela secretaria, em nada, com todo respeito, né, é muito pequeno quando se fala em acessibilidade, sabe? Acessibilidade não é só rampa, não, para cadeirante. A, a acessibilidade é um leque, né? É um leque muito grande que deve para ser discutido muito bem, assim, sabe? Principalmente pela cultura, sabe? Minha grande meta é abrir caminho para os artistas que têm diferença, sabe? Se eu conseguir, ele também pode, por que não? Tem muito artista com diferença que dança, não como uma profissão. Ele dança por hobby, porque não consegue dar uma continuidade por falta de oportunidade, por falta de conforto, de segurança, de transporte. Uma meta que eu tenho é mostrar para a secretaria para melhorar quando se fala em cultura para pessoas com diferença. Muito bem, muito obrigada. E agora acho que a gente pode ir para o, né, Paula, para o último momento. Que você Construir um quase encerramento aqui. construiu o encerramento desse episódio, que é um convite para fazer uma audiodescrição. Você foi ali precioso quando você começou a narrar também como que você pega o café, como que a dança foi permeando também o teu dia a dia, né? Numa conversa de você com você mesmo no movimento. Mas a gente pergunta e
E apela aqui para se você poderia fazer uma audiodescrição de alguma cena do crocodilo. Deixa eu ver. Entrando no teatro, você vai ver um corpo só de calção. Ele está careca, sem camisa, fumando um cigarro, uma música e muita mulher chorando de fundo. E eu estou de perna cruzada, com uma luz bem fraquinha em cima de mim, com o corpo quieto, só posso movimentar a mão para colocar o cigarro na boca, trazer a fumaça e soltar. Enquanto o público não entrar totalmente, eu não posso mexer nada. Eu preciso só mexer a minha mão para colocar o cigarro na boca. Aí, quando muda a música, aí começa o espetáculo. Esse é o meu primeiro momento em cena do crocodilo. Muito bacana. Você tem previsão, Marcos, de mais temporadas ainda esse ano, para o pessoal ficar atento, poder ir ao teatro, quem estiver por São Paulo, ou se você for fazer alguma apresentação fora, te prestigiar? Agora, depois dessa temporada, há 2 semanas atrás, a minha produtora, a Solange Borelli, está criando um projeto mais formal, com vídeo, foto. No momento, ele está em construção desse projeto documentado, né? E vamos começar a divulgar para a gente ir para o SESC, ir para o festival. Mas quando sair alguma data, eu mando para vocês, com certeza. Maravilha! Essas, só lembrando, né? Como a gente não sabe quando que vão ouvir, essas 2 semanas atrás foi fevereiro, né? A estreia do Crocodilo, fevereiro de 2023, né? Só para situar no tempo. Foi do dia 14 ao dia 21 de fevereiro. Bem, mais uma vez aqui, agradeço, Marcos. Sempre é um prazer e sempre uma nova descoberta te ouvir falar sobre dança, sobre o teu trabalho, sobre as tuas descobertas. Agradeço muitíssimo o retorno aqui à Ladeira para a nossa conversa, enriquecer a discussão em dança. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, estamos juntos sempre. Agora vamos trabalhar mais feliz, mais tranquilamente com a chegada do Lula, com a chegada do Lula me deu um grande alívio quando se fala em cultura pelo Brasil. Muito obrigado pela força. Estamos juntos sempre. Muito bom te receber aqui, sempre com a gente na Ladeira. E que bom que temos Lula e tomara que podemos ladeirar mais vezes nos próximos anos. E a luta continua sempre. Isso aí. Convido a quem não ouviu, né, o Marcos falar dos outros trabalhos e se apresentar
né, de outra forma, convido a ouvirem também o episódio 31 aqui do Ladeira, já engatilha no 101 para aprofundar, né? Só posso falar só mais uma coisinha? Claro! Eu gostaria de convidar a todos para conhecer a minha página do meu filme, do meu documentário. Eu lancei ele junto com um amigo, um grande amigo, um cineasta chamado Helder Fraga. O Helder me conhece desde o início da minha carreira. Ele foi muito amigo, ele é amigo, muito amigo da minha mãe. Então, era o único cineasta que poderia criar esse projeto, contando um pouco da minha vida pessoal, desde criança até eu chegar na dança. Esse filme a gente lançou faz mais ou menos um ano, tá rodando pelo mundo. Inclusive, em novembro, eu estava na Rússia, em Moscou. Foi uma outra coisa que eu esqueci de comentar com você. Durante o processo do crocodilo, por coincidência, eu fui convidado para ir para a Rússia, que também foi uma viagem que apareceu bem na hora do meu processo de criação do crocodilo. Então, foi uma experiência muito boa para mim, para o trabalho. E aí, esse filme está sendo premiado por festivais nacionais, festivais internacionais. Já ganhamos 12 premiações. Esse filme está sendo um sucesso. O nome do filme é O Artista e a Força do Pensamento. O Artista e a Força do Pensamento, ele tem uma página, só colocar no Google O Artista e a Força do Pensamento, já aparece o trailer do filme. Tem uma página do filme, chama... o nome da página é o mesmo nome do diretor do filme, Helder Fraga. Então, eu gostaria de convidar a todos para estar conhecendo a nossa página do nosso filme. Obrigado, viu? Tá bom? Obrigada, querido. Um bom dia. A gente se Bom vê. dia, querida. Fica Pode. tudo de bom, viu? Para Pra você também. A gente mantém o contato. Isso. Valeu. Um beijo. Até mais. Idealização, Deusas Produções. Apresentação e entrevistas, Juliana Alves e Paula Petreca. Edição e capas, Juliana Alves. Voz da vinheta, Fernando de Proença. Produção executiva, Moira Albuquerque. Consultoria em audiodescrição, Moira Braga Sales. Parceria de divulgação, Portal Mood. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.